Estamos ainda no retorno à rotina com a volta às aulas e é muito importante que os pais estejam atentos à readaptação de crianças. Nesse período agora é muito comum que muitas não queiram ir para a escola e muitos pais nem sabem o que fazer nesse momento. Para tirar algumas dúvidas e passar algumas informações e recomendações exatamente para esses pais, nós convidamos a Luciana Brites. Ela é CEO do Instituto Neurosaber, psicopedagoga, psicomotricista, mestre e doutoranda em distúrbios de desenvolvimento pela Mackenzie e palestrante também. Luciana, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Jovem Pan News Fortaleza, tudo bem? Bom dia, desculpa, bom dia, Luciano, bom dia a você e a todo mundo que está acompanhando a gente. Luciana, tem uma pergunta bem direta. Quais são os principais motivos das crianças não quererem ir para a escola, né, nessa época que nós estamos na retomada das atividades? Temos vários motivos e depende, inclusive, da própria faixa etária e da experiência de cada criança. Então, quando a gente vê principalmente crianças muito novinhas, muito pequenas, ali com 2, 3, 4, às vezes é a primeira experiência que a criança tem. Então, tudo que é novo para a gente acaba nos dando um pouco de ansiedade. Até a gente que é adulto, não é verdade? Depois de muito tempo que às vezes a gente volta ao trabalho ou que a gente está ali sendo colocado em uma situação nova. Muitas vezes alguns pais vão falar assim, mas por que nova? Se é a mesma escola, se é o mesmo professor, ou se de repente muda. Mas é um outro contexto, é uma outra criança. Então, na verdade, é uma situação diferente. Tudo que é diferente, que é novo, nós, seres humanos, temos aí alguma resistência quando o assunto é mudança. Agora, Luciana, tem mudança de comportamento que os pais devem estar atentos nesse período? Com certeza. Algumas que são bem importantes, né? A gente sabe que faz parte, né? Às vezes algum choro, algum desconforto, mas quando isso começa a impactar o corpo, como que é impactar o corpo que a gente fala, né? A gente começa a ver isso que acaba se tornando algo que vai somatizar. Então, crianças que às vezes têm insônia, não conseguem dormir, tem ânsia de vômito, dores de barriga, dores de estômago. Então, sempre quando a gente tem alguns sinais, né? Esses sinais, eles têm que ser aí levados em consideração. Dor de cabeça, então, estou com uma dor de cabeça. Então, isso precisa ser levado em consideração, principalmente se isso, por exemplo, causa realmente ali algum prejuízo, a criança não consegue dormir, tem realmente vomita, a gente sabe que isso pode acontecer. Agora, Luciana, de acordo com seus estudos, essa readaptação, ela costuma ser diferente conforme a faixa etária? O que é que muda, por exemplo, entre crianças bem pequenas e os adolescentes? Ah, sim, nós estamos falando de cérebros totalmente diferentes, né? Quando eu estou falando de crianças bem pequenininhas, elas têm ali uma questão do apego. Então, elas mudam, por exemplo, o cuidador, elas têm uma outra rotina, elas têm no cuidador, na pessoa mais velha, ali uma fonte muito grande de apoio, apoio emocional, apoio para as necessidades básicas. Então, é algo muito mais emocional no sentido de cuidado, de afeto. Já nos adolescentes, não que isso não aconteça, mas quando a gente vai ver a característica de desenvolvimento dos adolescentes, eles já estão numa outra vibe, né? Eles já começam ali naquela questão dos grupos, então tem que estar todo mundo num grupo, e quando eu estou começando novamente, eu estou fora desse grupo, porque o grupo, para ele, é muito importante nessa validação, inclusive das questões individuais. Temos aí questões importantes que é em relação ao sono, né? Que os adolescentes eles costumam ter mais sono, costumam ter mais dificuldades aí para acordar. Então, são questões ali, são os mesmos anseios, mas faixa etárias diferentes têm ali resultado diferente também. E quais são os erros mais comuns, Luciana, que os pais cometem nesse período, mesmo com a intenção de ajudar, eles acabam errando? Muitos já começam a falar disso de uma forma: olha, filho, não chora, vai estar tudo bem. Hum. Não, né? Então não precisa falar, porque o nosso cérebro não guarda o não, né? O nosso cérebro, se a gente fala assim, não pense no verde, a primeira coisa que a gente pensa é no verde. Então, a primeira coisa é importante os pais
tangibilizarem para as crianças pequenas, de repente levando essa criança na escola antes, mostrando para ela, falando, olha, você vai ter amigos, olha, não mentir para a criança, falar, olha, mamãe já vem, mamãe já volta. Não, mamãe vai trabalhar, papai vai trabalhar, nós vamos deixar você aqui, ó. Aqui tem a professora que vai estar também cuidando de você, você vai ter os amigos. Então, é muito importante a gente sempre jogar limpo com a criança, principalmente quanto menor a criança, para falar, nossa, você vai vir logo? Daqui a pouco a mamãe volta, ou o papai volta para te buscar. É sempre importante. Ah, então eu vou ficar aqui. Vai ficar aqui, dando segurança. Porque muitas vezes o que a gente sente é que as mães, os pais, falam, não, fica calma, não chora, não precisa chorar. Não, acolha essa criança, mostre ali que às vezes pode ter alguma insegurança, mas que ela não precisa, porque ela vai estar totalmente ali segura num ambiente que a mãe, que o pai validou. Então, é muito importante que essa insegurança não passe pelo corpo ali, né, das famílias, essa linguagem não verbal, para que isso realmente seja um ponto de segurança para a criança e não um ponto de insegurança. Você falou rapidamente aí sobre a rotina em casa, Luciana. Os horários de sono, o uso de telas, isso influencia muito, não é, nesse processo de readaptação escolar? Demais. A gente sabe do impacto que as telas têm aí, e as telas elas podem ajudar, mas elas também podem atrapalhar, em como tudo a gente vê. Então, é importante que por volta ali 1 hora antes da criança dormir, até 2 horas, não tenha tela, porque o cérebro fica extremamente excitado, né? E aí até a criança ali tranquilizar para poder dormir. Então, é importante que esse horário de tela seja longe da noite, e seja um horário que, se tiver esse consumo, que pode ter esse consumo, que seja mediado. Para crianças mais novas, a gente sempre desaconselha, é muito importante a parte ali, crianças abaixo de 2, 3 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria já contraindica, né? Que é muito importante ter essa mediação com o adulto, e os adolescentes, que a gente sabe que acontece, sempre ali não é interessante que isso aconteça logo antes de dormir, né, à noite. É importante que aconteça ali à tarde, à tardezinha, para que esse cérebro descanse, porque o sono é o que faz a gente tangibilizar e memorizar para virar aprendizagem. Então, o sono é muito importante para a memória e para a aprendizagem. Luciana, um adolescente que nunca teve problema de readaptação e de repente está acontecendo isso com ele agora, de repente, em um início de ano letivo como é esse que nós estamos vivendo agora. Será que isso pode acender algum sinal de alerta relacionado a alguma dificuldade de socialização, ou até mesmo, em último caso, episódios de bullying na escola relacionados a anos anteriores? Sim, como eu falei para você, cada fase tem a sua peculiaridade. Na adolescência, a validação do grupo ela é muito importante, até porque esse adolescente está mudando toda a questão corporal, então eles se acham totalmente desengonçados, totalmente nada a ver. Então, é uma validação do grupo que valida o desenvolvimento individual. Então, é muito importante, né, que essa família tenha ali uma abertura, converse com esse adolescente, e ao menor sinal que aconteça ali, ou que perceba, já levante isso para que essa conversa seja assim da melhor maneira, a forma mais transparente, uma forma que agregue, né? Não tomando muito cuidado, assim, não pode falar, que senão eu vou lá na escola, vou ver o que está acontecendo. Coisa que o adolescente mais tem medo é que os pais vão na escola fazer escândalo por conta de alguma coisa, porque daí eles não validam a individualidade. Então, é um Verdade. tema muito sensível, que precisa ser tratado com muito cuidado, por conta também de todas essas questões hormonais, toda essa sensibilidade que o adolescente acaba tendo. Então, sempre é importante o olhar desse adulto, dos pais, né, para estar olhando e vendo sinais que sejam de sofrimento psíquico, que sejam de quietude, que sejam de isolamento, para que isso a gente acabe ali com essa questão, ou minimize isso, e saiba por que está acontecendo, assim, num tempo muito curto, porque daí a gente previne muitos transtornos psiquiátricos que podem acontecer por conta disso. Luciana Brit, CEO do Instituto NeuroAB, psicopedagoga, mestre e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento pelo Mackenzie. Muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite aqui na Rádio Jovem Pan News. Até a próxima. Eu que agradeço, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes aí. Obrigada. Obrigado, até a próxima.